Mas o imóvel, né? O imóvel está disponível para o mercado? De fato, o proprietário é a pessoa que vai assinar o contrato de locação como locador? E aí ele falou, não sei, o corretor disse que era, eu estou fazendo o que o corretor está mandando. Não, vamos lá, vamos pedir a documentação. E aí eu fiz o papel do corretor, eu pedi a certidão de inteiro do imóvel para saber se o locador era de fato o dono do imóvel e pedi a inscrição do IPTU e um boleto de condomínio. Simplesmente um boleto de condomínio de qualquer mês. Por quê? Vou dizer para vocês. Na certidão do interior eu já descobri que o imóvel pertencia a uma mulher. E a pessoa que estava negociando, estava figurando no contrato de locação, era um homem. Aí eu perguntei, quem é essa pessoa? E a corretora, né, era uma corretora de imóveis, me disse, não, é o filho da proprietária. Então, vamos lá. Então, se a proprietária do imóvel é o filho da proprietária, então ele já não pode figurar como locador. Quem tem que figurar como locador, quem está alugando o imóvel é o proprietário, a proprietária não é o filho dela, né? Então ele não tem, só salvo se ele for representante legal dela, mas assim mesmo, ela é a locadora e ele vai representar a mãe na assinatura do contrato através de uma procuração pública. Mas no caput do contrato de locação, o locador deve ser a proprietária. E aí a corretora, mas ela faleceu. Opa, então peraí. Então esse imóvel é objeto de herança, é objeto de inventário. Então, esse contrato de locação, ele tem outros irmãos? Tem outros herdeiros. Então, esse contrato de locação já anula de pleno direito, onde um único filho, um único herdeiro, estava se responsabilizando pela locação, sendo que esse herdeiro nem era o inventariante. Ou seja, ele estava tomando decisão, recebendo valores, né, se apropriando de um valor que ele provavelmente, não sei se ele ia ou não compartilhar com os irmãos, né, com os outros herdeiros da operação, mas aí o meu cliente estava entrando nessa cilada aí na maior boa-fé do mundo. Olha só. E aí a gente corrigiu, não, o contrato de locação tem que ser feito no nome do espólio e quem vai assinar pelo espólio é o inventariante, que é o representante do espólio. E aí era o outro filho, que quando a gente entrou em contato ele nem estava sabendo que o irmão estava alugando o imóvel que pertencia à mãe, né? Que era objeto de discussão naquele inventário. Olha só, primeira coisa que a gente descobriu. Inscrição do IPTU. Para quê? Para eu tirar um enfeiteiro, porque saber se aquele imóvel tem algum débito de condomínio de IPTU. Porque no contrato de locação constava que o meu cliente ele era responsável pelo pagamento do aluguel mensal, mais as taxas. Taxas são o quê? Impostos, conta de água, conta de luz, IPTU, condomínio. E aí constava lá, se existiam débitos remanescentes à locação, obviamente ele não seria responsável por isso. Mas a prefeitura, quando tem débitos remanescentes, ela não emite no próximo ano o pagamento do IPTU, né, do carnê do IPTU. E aí, se virar o ano e o meu cliente tiver e não pagar o IPTU, quem está violando a cláusula do contrato de locação? Ele, que por força do contrato diz lá que ele tem a obrigação de pagar o IPTU. Só que a prefeitura não está emitindo os boletos de IPTU porque existe um débito remanescente. Qual a culpa que o meu cliente tem? Mas por força do contrato, pelo não pagamento, ele automaticamente está violando o contrato de locação. Olha só. Então a gente descobriu que tinha débitos de IPTU. Então a gente tirou os débitos e mandou para o proprietário pagar, né? Para os herdeiros pagarem. E o condomínio, que aí foi onde foi a coisa mais grave que a gente descobriu. Que esse imóvel tinha mais de 1 ano e meio de condomínio atrasado. O condomínio já estava ingressando com a ação de execução, uma ação coletiva de execução de débitos condominiais, onde o imóvel, quando você tem a ação, né, você move a ação, e o devedor, que no caso era o espólio, né, a senhora falecida, ela não se manifesta na ação, o condomínio ele já sumariamente ganha e já pode solicitar o bloqueio desse imóvel, a penhora dele e até o leilão do mesmo. Olha só, meus amigos, se o meu inquilino, meu cliente estivesse lá dentro, o inquilino pagando as contas em dia, tudo certo, é surpreendido com o oficial de justiça dizendo que aquele imóvel estava sendo penhorado e ele está sendo objeto de uma discussão judicial, de uma execução ou até mesmo de um leilão, onde ele, né, dentro do imóvel lá que foi objeto de leilão, foi leiloado, digamos que já chegou, se o imóvel chegasse a ser leiloado pela lei do inquilinato, ele teria, por decisão judicial, teria que desocupar o imóvel. Olha só o transtorno que iria ser causado para o meu cliente. Para mais conteúdos como este, incluindo certificações, pós-graduações e atualizações, acesse a DNA EducaFlix, a plataforma oficial da Academia Nacional dos Corretores de Imóveis.